Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Só esqueci de fazer uma coisa aqui. Pronto. Começando a nossa live de hoje, segunda live do nosso ano, né? Vou falar com você hoje sobre luto, como que a gente supera o luto. Então, a gente ouve muito falar sobre isso, acho que é um tema importante, né? Então, quero estar discutindo isso com vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? Me ouvindo e me vendo? Me dá um feedback pra gente poder começar. Tô com medo de ter desligado sem querer o fone aqui. Tudo bem com o áudio? Sim? Tá. Qualquer coisa me avisem, tá? Se der algum problema, me avisem. Obrigada, Daniele. Oi, Daniele, quanto tempo? Jéssica também. Olha só, vamos começar a falar de luto que eu tenho tempo hoje, hein? Não posso me empolgar muito aqui, não. Eu acho que a primeira coisa importante quando a gente começa a falar do luto, né? Como superar o luto, eu acho que a gente precisa ir para um ponto anterior a como superar, né? Entender o que é o luto. O luto, ele é um processo que ele é considerado um processo natural. Ou seja, um processo que o corpo passa por um estresse emocional, vou explicar isso com mais calma, e naturalmente esse corpo vai se curar. É mais ou menos essa a ideia inicial do luto. Acho que toda criança já ralou um joelho, né, nessa vida. Quando você ralava o joelho, sua mãe lavava, pelo menos minha mãe fazia isso, lavava, você se arrependia profundamente de ter feito aquilo naquele momento, passava metiolate, que na década de 80 era tipo tá atacando gasolina e fogo na sua perna, e acabou. Você não era enfaixado, nada acontecia, muito pelo contrário. O que se falava é, naturalmente seu corpo vai curar. Seu corpo vai criar uma casca ali, ele vai cicatrizar a sua pele. Quando a sua pele estiver cicatrizada, aquela casca ali vai sair do seu corpo. Isso é um processo natural. O luto é a mesma coisa. O luto é um processo natural que ele vai vir em relação à perda. Eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala luto, provavelmente 99% das pessoas vão pensar morte. A gente tem essa associação muito direta na nossa cultura que morte é luto, né? A pessoa morreu, você vai passar por um luto, o que é verdade também. Mas o luto, ele não se refere, à definição dele, a gente não está falando só de morte. Quando a gente fala de luto, a gente fala de perda. Associa a palavra luto com a palavra perda. Então, toda vez que eu tenho uma perda, que é uma perda significativa, ou seja, tinha afeto, tinha apego, tinha desejo, tinha admiração, tinha uma série de emoções que me fazia gostar daquilo. Quando essa perda acontece, a gente vai entrar no estado de luto, ok? Viviane está perguntando como superar o luto de algo que ainda não foi vivido. É uma boa pergunta. Vou tentar te responder daqui a pouco, tá? Se eu não responder, pode me voltar a pergunta que eu te respondo. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o luto, ele é uma resposta única. O que isso significa? Ele é uma experiência única. Na prática, isso significa que as pessoas vão lidar com o luto de maneira diferente. Essa coisa que a gente está nesse momento de muito julgamento social, que todo mundo fala da vida de todo mundo, a gente vê muito isso acontecendo. Então, a pessoa perde alguém, passa 2 meses, está namorando outra pessoa. Ah, mas fulano não sofreu o suficiente. Ou seja, você tá julgando o processo de luto de uma pessoa. Ou, não, a pessoa já perdeu o filho, tem 2 anos, tem que superar esse luto. O luto não tem tempo certo. Por que ele não tem tempo certo? Porque ele é uma experiência individual. Então, e aí tem uma série de fatores, tá? Não quero me aprofundar nisso aqui, que não é o caso, mas tem uma série de fatores que faz o luto ser um processo mais fácil ou mais difícil. Até mesmo as próprias questões de saúde mental. Uma pessoa que tem alguns transtornos mentais provavelmente pode ter um luto que vai ser vivido com mais intensidade. Então, existem alguns fatores que vão alterar isso, tá? Não quero me aprofundar nisso aqui. Mas, de fato, é uma experiência única. Só para te dar um outro exemplo de um outro fator que afeta muito o processo de luto. E aí, talvez vou pegar até o que a Viviane estava trazendo. É quando você tem lutos não reconhecidos,
Então agora tem se falado mais, mas assim, ninguém deixa você sofrer por um cachorro como você sofreria por um filho. As pessoas minimamente vão te criticar e muito se você fizer isso. As pessoas estão delimitando um tipo de luto. Então, isso é um luto não reconhecido. As mulheres que abortam, né, espontaneamente ou não, elas entram num processo de luto. E muitas vezes elas não são autorizadas, não é um luto autorizado. Como que você vai sofrer por um aborto que você escolheu fazer? Sim, mas tem sofrimento, ok? Por quê? Porque tem uma perda. E aí, vou pegar o que a Viviane falou. Tem uma perda da expectativa. Eu acho que esse é uma coisa. Como que eu posso viver um luto de uma coisa que eu não vivi? Você pode viver o luto se você tinha uma expectativa de que aquilo seria vivido. Vou te dar um exemplo. Estava até falando aqui em casa sobre isso. Você quer ver um tipo de luto que a gente não aceita, que a gente critica e que a gente milita contra, por exemplo? Uma coisa que pode acontecer são os pais ou a família, quando descobre que aquele filho, filha é trans, quando descobre que aquele filho é bissexual, é gay, isso pode virar um luto na vida daquelas pessoas. Ah, mas isso é preconceito. Olha só, os pais aí, pais de plantão, por favor, me corrijam se eu estiver errado, a criança nem nasceu, o pai tá pensando na faculdade que ele vai fazer. A criança está sendo gerada e ele está pensando em quantos netos ele vai ter. Quando nasce uma criança, não nasce uma criança, nasce uma história que foi construída. E aí, seja luto em relação à sexualidade, que pode acontecer, um luto profissional. Seu pai criou você para fazer medicina. Você ia dar continuidade aos advogados da família e você se rebelou. Olha só. Ao se rebelar, aquele pai pode entrar num estado de luto. Ele tinha uma expectativa sobre você que você frustrou. Você está errado em frustrar? Com certeza não. É uma expectativa dele e ele vai ter que lidar com o luto dele. Mas não deixa de ser luto, ok? Eu acho que esse é um ponto. Por quê? Eu nem vivi, sei lá, você está começando a conversar com alguém, foi lá no Tinder, começou a conversar com a pessoa e aí você começou a achar que estava super legal e aí vocês foram para o Instagram, olha a evolução dos relacionamentos atualmente. Aí você foi para o Instagram, começou a trocar conversa, foi pro WhatsApp. Olha só como esse relacionamento tá íntimo. E aí você ainda nem encontrou a pessoa. E aí essa pessoa te dá um perdido e some. E você fica triste. E você fica num estado de enlutamento. Ah, Adriana, mas por que isso acontece? Porque enquanto você estava no Tinder, enquanto você estava no Instagram, enquanto você estava no WhatsApp, você estava imaginando o que você ia fazer, você estava pensando se o sexo ia ser bom ou não, você estava pensando no beijo, você planejou uma viagem porque você está solteiro e agora você falou, agora vai acontecer. E de novo você está frustrado. Isso te joga para um estado de luto. Então sim, a gente pode viver luto de coisas que a gente não viveu pela quantidade de afeto e de expectativa que a gente jogou sobre aquilo e agora a gente tem que lidar com a frustração de uma perda. Então, isso pode acontecer também. O que envolve o luto? O luto vai envolver vários aspectos emocionais, cognitivos, comportamentais, sociais. Por exemplo, é comum uma pessoa que está enlutada, às vezes ela quer distância, ela não quer gente perguntando como ela tá, começa por aí. Ela começa a desmarcar contatos sociais, ela pode entrar num estado de mais isolamento. A gente vai ter no luto, né? Alteração de sono, alteração de apetite. A gente vai ter uma série de emoções que vai vir junto, tristeza, raiva, porque que essa pessoa morreu. Suicídio, então, o luto é mais difícil ainda, porque essas emoções vêm com muito mais força. Como que eu posso ter raiva da pessoa que morreu? Não, eu tenho raiva porque ela não falou nada comigo, mas eu tenho culpa também. Ah, eu tenho culpa por quê? Eu tenho culpa porque eu acho que se eu fizesse X, teria dado certo e eu não fiz e por isso que tudo acabou e foi destruído. Então, olha só, tem uma série de emoções que aparecem no luto. Alteração de sono, alteração de apetite, crises existenciais, é muito comum, dependendo do luto que você está vivendo, você começar a questionar tudo. Você questiona o mundo, você questiona Deus, você questiona se Deus existe, você questiona se o mundo é um lugar que vale ou não estar aqui. São uma série de emoções que vão vir
e que esse é um erro quando a gente fala do luto e como superar o luto, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente começa a viver essas emoções, principalmente elas muito potencializadas, o que que nós fazemos? Nós evitamos, a gente entra numa evitação. Então tem pessoas que vão trabalhar. Às vezes já ouvi essas histórias algumas vezes. Perde uma pessoa muito importante na vida e a pessoa começa a trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, segunda a segunda. O que ela está fazendo? Evitando a dor, evitando sentir o luto, evitando sentir o processo natural. Agora imagina isso. Vou pegar o exemplo que eu dei no início. Me ralei. Cheguei e aquilo tá enralado, ralei meu braço, tá cheio de areia, terra e seja mais o que tinha lá no chão. E eu olho para aquilo, jogo uma aguinha ali, eu vejo que ainda tem terra no meu braço, mas eu falo, sabe de uma coisa? Eu não vou mexer nisso aqui não, porque isso vai doer muito. Então eu vou enfaixar e vou fazer outras coisas para não sentir isso aqui, eu vou me distrair com outras coisas. O que vai acontecer com o meu braço? Ele vai infeccionar. Eu vou ter problema sério. Eu posso até morrer, porque se tiver uma bactéria aqui, desenvolver uma bactéria que cai numa corrente sanguínea, posso até vir a óbito, olha só. Por quê? Porque eu negligenciei o cuidado com a dor. Essa é uma das coisas importantes quando a gente fala do luto e como processar. Por onde que a gente começa a processar o luto? Você precisa começar reconhecendo que você sente isso tudo e se permitindo sentir. Você está dizendo que eu tenho que chorar? Estou dizendo que tem que chorar. Eu nunca esqueço disso. Eu fui num enterro, um tempo atrás. O avô de uma amiga minha tinha falecido. E era um avô pai, assim. Era o avô, mas ele que tinha criado ela. E aí, eu cheguei lá, ela chorou muito, aquele coisa de enterro, que é sempre ruim, né? E aí, quando terminou, que enterraram o corpo dele, né? Desceram, jogaram terra, aquela coisa simbólica ali. Ela veio, me abraçou, ela se afastou, limpou os olhos assim, respirou fundo. E ela falou, pronto, agora acabou o choro. Eu falei, não. Eu falei, agora começou o choro. Até o enterro você ainda não chorou que você precisa chorar pela perda de alguém. Ainda mais uma pessoa muito significativa. Eu falei, agora quando você sair daqui, é agora que vai começar o choro. Ela falou, mas eu preciso seguir, eu vou chorar até quando? Eu falei, você precisa chorar até você não ter mais lágrimas. Quando você chorar, que as suas lágrimas acabarem, você falar, não tá saindo mais nada, eu falei, nesse momento você vai levantar, você vai lavar seu rosto e você vai continuar a sua vida. Quanto tempo isso? Tem gente que precisa de 3 dias, tem gente que precisa de 1 semana, tem gente que precisa de mais tempo. Olha só. Quando eu perdi minha cachorrinha, antes desses meus atuais, eu tinha uma cachorrinha, o nome dela era Sara. Sara ficou comigo 9 anos. Sara foi super importante. Eu chorar, gente, porque eu não estava programando falar dela hoje. E a Sara foi super importante para mim, me acompanhou por um momento assim muito difícil da minha vida, aqui em Brasília, começo e tal. Então a Sara era aquele cachorrinho temperamental, quem conheceu a Sara sabe. Ela ficava puta comigo, me ignorava, sabe? Ela era bem assim. Mas eu amava a Sara. E a Sara morreu. Ela tava com problema, começou a ter problema novo, aí foi tratando, aí teve que entrar com remédio, aí começou a ter problema no fígado, aí comecei a tratar o fígado. E aí com 9 anos a gente descobri que ela tava com câncer. Começamos a tratar de maneira paliativa, falei que eu não ia fazer quimioterapia, não gostaria de passar por isso nem que ela passasse. E eu falei que não, e começamos a tratar de maneira paliativa, era um câncer no fígado e que foi para o sistema nervoso. E aí nesse momento a gente teve que sacrificar. Eu tive que sacrificar ela. Eu sacrifiquei ela, falei, as pessoas vão querer falar comigo, óbvio, todo mundo sabe. Mandei mensagem para um monte de gente e desliguei meu celular. Tô até com vontade de chorar. Desliguei meu celular. Todo mundo ficou doido, que eu sabem que eu sumo. No outro dia eu falei, não tô legal, mas tá tudo bem. Ô, gente, nem tava programado isso aqui hoje. Oi, Mônica. Aí, desliguei meu celular e tal. Eu fiquei 3 dias chorando. Fiquei chorando. Eu chorava. Aí, o que eu fiz? Além de chorar, né? Falei, bom, preciso tirar as coisas dela aqui de casa. Aí fui, peguei, tirei as coisas, doei, peguei tudo que eu tinha, brinquedo, doei.
3 dias depois, eu falei, parei de chorar. Aí você me pergunta, ainda tinha lágrimas? Digo que com certeza sim, mas eu parei de chorar. Passou uns 15 dias assim, as pessoas falavam, me emocionava e tal, e foi passando. Eu parei de falar, as pessoas me perguntavam, eu também não falava nada sobre aquilo. Passado 3 anos, e aí eu falei, não vou ter cachorro. Não quero cachorro, cachorro dá trabalho, não quero cachorro, não quero cachorro. Aí quando foi, tinha passado 3 anos que ela tinha falecido. Eu tava em Vitória e uma pessoa me perguntou, falou, você tinha um cachorro, né? A Sara e tal, como que ela morreu? Quando eu comecei a contar a história, eu chorei. Aí eu falei, ai meu Deus, não superei o luto. É isso que acontece muitas vezes, eu tô te dando um exemplo simples. O luto, a dor do luto precisa ser vivida de maneira intensa, sabe? Às vezes nos primeiros dias a pessoa não consegue nem sair da cama, ok. Em algum momento vai precisar sair. Mas olha só, a gente tem que viver essa dor o tempo que for. O que é comum acontecer em dimensões, proporções diferentes, né? Eu perco alguém, eu sinto, esqueço, não quero falar, as pessoas não perguntam também. Daqui a 3 anos, volta tudo. Você fala, volta tudo por quê? Volta tudo porque você não viveu uma vez. O luto ele tem que ser vivido. Ou ele vai ser vivido como um processo natural, ou ele vai ser vivido como um processo patológico. No processo patológico, ele está sendo vivido por quê? Porque você adiou vivê-lo. Faz sentido isso aqui? Pronto, vamos lá. Como superar? O que é o luto? Essa é a descrição que eu mais gosto de luto. A descrição é a seguinte: viver o luto é andar numa montanha-russa, no escuro e sem cinto de segurança. Você pode estudar, tem lá as fases, raiva, blá, 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 blá. Adriana, é assim que acontece? Gente, não é assim que acontece. Todas aquelas emoções, elas vão ser vivenciadas de maneira misturada, intensas e às vezes duais. Então eu tô com raiva, daqui a pouco eu tô com raiva de me importar com raiva, daqui a pouco eu tô com culpa, daqui a pouco eu tô triste, aí daqui a pouco eu tô com raiva com me importar triste. É uma mistura de emoções que a pessoa fica vivenciando. Aí daqui a pouco eu aceito, aí eu achei que eu aceitava, aí eu, sabe? Aí eu fico nessa. Então, o que eu preciso fazer efetivamente, né? Primeiro entender que você vai entrar num período da sua vida que vai ser um período difícil mesmo. Todo o processo de luto, ele é difícil, vai doer, vai ficar um tempinho doendo. E aí, olha só, pode ser um luto porque você perdeu alguém que você amava, pode ser um término de relacionamento, um fim de casamento, pode ser uma morte física daquela pessoa, pode ser um bloqueio que a pessoa te faz aqui no Instagram hoje, é uma maneira de você matar a pessoa, né? Você bloqueia ela em tudo quanto é lugar para ela não ter acesso a você, ou seja, você tá morrendo para ela, e você entra no luto porque isso aconteceu. Você pode viver um luto porque você perdeu um animal que era seu filho, que você tratava como seu filho. Você pode viver um luto porque você entrou e perdeu o emprego. Todas essas situações podem potencialmente te levarem a um estado de luto. O que eu preciso fazer? Vivê-lo. O que é viver? Primeiro, me permitir sentir, saber que vai doer, saber que eu vou chorar, saber que aquilo não vai estar mais na minha vida. Vivenciar esse processo, aceitar essas emoções. Às vezes, no luto por suicídio, a pessoa tem que aceitar que ela vai sentir raiva. Eles sentem raiva. Pessoas que perdem pessoas por suicídio, uma das emoções relatadas é raiva. Raiva porque ele não falou comigo, raiva porque ela não me avisou, raiva porque ela não pensou em como que eu ficaria depois que ela tivesse morrido. Sentir raiva, aceitar, vai fazer parte desse processo. O que mais que eu preciso fazer? Falar sobre a perda. A gente não quer falar. E às vezes a gente não quer falar o tempo todo. Então tem hora que você precisa de alguém diferente para você não falar sobre aquilo. Isso é bom, mas você precisa falar sobre isso também. Um dos erros que levam muitas pessoas para luto patológico é quando perdem alguém da família e cria-se um silêncio. Você não pode falar, você não pode lembrar, você não pode rir. Isso dificulta o processo de luto. Então, falar é importante. Falar com um terapeuta, falar com um amigo, falar com pessoas da família que você confia. Você precisa falar. Uma das coisas importantes no falar é que quando nós falamos, nós organizamos os nossos pensamentos. Então,
Não é que falar resolve à toa, é porque quando eu falo, muitas vezes eu consigo pensar sobre aquilo, eu consigo organizar as minhas ideias, porque das características do luto é você ficar com um pensamento muito confuso. Então pensa uma coisa, pensa outra, já teve outra ideia, já teve outra, porque o estado emocional está muito alterado. Então falar é importante. Então você precisa ter esse espaço de escuta, você precisa ter um espaço quando você está vivenciando um luto que você vai poder falar. E olha só, você vai poder falar quantas vezes você quiser. Eu lembro um caso que eu acompanhei, ela tinha perdido um filho aos 8 meses, ela tinha perdido um bebê, e aí ela veio para terapia, tinha 4 meses que essa criança tinha falecido no útero dela, e ela falava desses dias terríveis, que foi o dia que ela descobriu que essa criança estava morta, o dia que ela fez a cirurgia, porque tem que fazer cesárea para tirar, e o dia que ela enterra essa criança. Era o sonho dela ser mãe, era, entendeu? A menininha, a princesinha, já estava tudo pronto, imagina, quarto pronto, tudo pronto. E ela vem para terapia 4 meses depois dessa perda, e na primeira sessão ela falou muito, chorou muito, eu me senti literalmente igual a uma parede, só ouvindo, e ela chorou, chorou, chorou. Quando terminou a sessão, eu, sinceramente, o que você fez aquele dia? Eu ouvi, aquele dia eu ouvi. O que você fez mais? Eu ouvi, aquele dia foi um dia que eu ouvi. Quando terminou a sessão, ela virou para mim e falou assim, nossa, a sessão foi... ela falou, nossa, muito obrigada, foi maravilhoso. Eu pensei, não fiz nada, só ouvi. O psicólogo tem mania de falar isso, né? Não, porque eu só ouvi, como se isso fosse pouco. Tá bom. Aí, ela virou e falou assim, não, isso aqui foi muito importante para mim. Porque as pessoas na minha família, o que estava acontecendo? Quando ela ia falar sobre isso, o que as pessoas começaram a dizer? Não, fulano já tem 4 meses. Você precisa mudar o assunto. Não dá mais. Olha só, talvez 4 meses para alguém que perdeu um bebê pode ser suficiente. Para ela não era, ela precisava de mais tempo. Então procure alguém. Às vezes você vai precisar de fato ir para um profissional. Né? Eu acho que uma coisa que os psicólogos entendem, quem está aqui, é que quando você pega um caso de luto, você se prepara para por muito tempo ouvir o mesmo assunto sem se cansar. Então, às vezes é 1 ano, é 2, é 3, que às vezes toda sessão é o mesmo assunto, com algumas nuances ali. Ah, vocês não cansam? A gente precisa respeitar o tempo da pessoa. Se a pessoa precisa falar 1 mês, ok. Se a pessoa precisa falar 2 anos, ok. A gente vai conseguir ficar ali 2 anos ouvindo ela sobre isso. Então, é importante você falar. Terceiro, cuide de você. Quando a gente tem uma perda muito significativa, a vontade é fazer nada, você fica sem energia, a vontade é ficar em casa. E aí, às vezes, nesse processo, a gente se abandona. E o abandono não vai melhorar o seu luto, o abandono vai piorar o seu luto. Então, uma das coisas que a gente compromete muito, que as pessoas comprometem muito, às vezes, no luto, é o autocuidado. Não comprometa. Ah, Adriana, mas eu não tenho vontade de fazer. Nesses momentos, a vida adulta de fato nos ensina algumas coisas, que quando você é criança você não entende, que você acha que vai ser diferente. Mas quando você é adulto, o que é uma coisa que os nossos pais falam, a gente acha que eles estavam de sacanagem, eles não estavam? Na vida adulta, a gente não faz só o que a gente quer. Os adolescentes brigam e falam, quando eu estiver na adolescência, eu vou fazer o que eu quero. O pai fala, quisera eu fazer o que eu quero. Quantas situações a gente se pega que a gente tem que fazer coisas porque a gente entende que a gente precisa fazer. E não porque a gente quer fazer. É a mesma coisa nessa situação. Se você está passando por um estado de luto, eu sei que o desejo é abandonar completamente o autocuidado, mas você não pode fazer isso. Você tem que, de fato, continuar se autocuidando mesmo sem vontade. Precisa continuar tomando banho mesmo sem vontade, que seja um banhozinho rápido que você entra e sai. Precisa continuar penteando o cabelo. Precisa continuar trocando de roupa. Às vezes a pessoa entra num estado que ela para de fazer todas essas coisas. Precisa continuar comendo. Você precisa... Imagina, você tá gripado, você ficou doente, aí você para de comer, você para de... Não, agora que você precisa se cuidar mais, agora você precisa comer mais, agora você precisa fortalecer o seu corpo para aquilo. Então não comprometa o seu autocuidado, em momento algum. No luto é difícil, é muito difícil não comprometer, mas você precisa ligar aquela chavinha modo adulto, do tipo faço mesmo sem vontade. Então pense nisso, ok? Quarta coisa, nem falei sobre isso, mas rapidamente, olha só,
Um dos erros em relação ao luto é não se despedir. Ah, por que o enterro é importante? O enterro é simbólico, ele é importante. Por que é importante baixar o caixão e a gente jogar lá a terra? Por que é importante lá a cerimônia no momento de cremação? Por que é importante pensar nas cinzas dessa pessoa? Porque é importante o ritual. Rituais nos ajudam a fechar ciclos para começar outros. Um dos nossos erros na vida é ficar abrindo janelinha sem fechar. E em algum momento a gente vai travar. Então a gente precisa ter marcos. Agora termina, né? Esses dias tenho falado muito sobre isso. Como que a gente perdeu os ritos na nossa cultura. Né? Tem algumas culturas que têm isso muito demarcado. O judaísmo, por exemplo. E algumas outras, né? Mas assim, a gente até tinha festa de 15 anos. O trote na faculdade. Ah, mas tinha muito problema. Sim, mas também tinha um ritual. Também significava um momento de transição. Hoje você faz a prova online, sei lá, e entra na faculdade e ninguém nem sabe seu nome, e você termina 5 anos e ninguém nem te conhece. Então assim, a gente perdeu algumas coisas que eram importantes, né? Porque a gente não soube usá-las com sabedoria. E às vezes a pessoa não quer ir no enterro. Às vezes com criança eu oriento, fala com a criança o que é, pergunta se ela quer ir. Se ela falar que ela quer ir, leve a criança. Ah, ela vai ter sonho. Vai ter sim, você tem que lidar com o luto dela. Isso é uma maneira dela processar o luto. Mas a despedida é importante. Quando você tem lutos patológicos, por exemplo, ou lutos mais difíceis, por exemplo, luto sem corpo, um acidente aéreo, por que as empresas gastam milhões para resgatar partes do corpo? Se você não tem certeza que está morto, você fica no e se? Mas e se ele foi o único sobrevivente? Por que é tão difícil o luto de crianças sequestradas e perdidas? Porque fica a esperança não deixa você encerrar aquilo ali. Então, quando são casos assim, que a pessoa não pôde fazer uma despedida apropriada, até você enquanto terapeuta, você pode criar um ritual com ela de despedida, né? Escrever uma carta, plantar uma árvore que ela gostava em algum lugar que você sabe que ela gostaria, construir um memorial, separar um álbum de fotos que você tinha com aquela pessoa. Então você pode pensar em algumas maneiras de você criar o ritual da despedida, mas o ritual da despedida, ele é sim importante. Tudo bem? Tô muito rápido, gente? Ou podemos seguir? Acho que sim, né? Qualquer coisa vocês me parem aí, tá? Quinto ponto, hein? Dicas aí para você lidar com o luto, para superar esse luto. Permita-se sentir feliz. Permita-se sentir feliz. É muito comum no luto a gente achar que a gente tem que sofrer. Isso é muito cultural. Olha só, isso vem da nossa ilusão enquanto seres humanos egoístas e prepotentes, que a gente tem controle sobre as nossas emoções. As nossas emoções, elas são voláteis. Acontece uma coisa, eu tô triste, acontece uma coisa, eu tô feliz, acontece uma coisa, me deixa ansiosa, acontece outra coisa, eu fico feliz. Olha só, as nossas emoções mudam. Então, por mais que a pessoa esteja vivenciando luto, é normal ela ver um filme e achar engraçado e rir. É normal ela às vezes se lembrar de uma coisa com aquela própria pessoa e ficar feliz. Aí quando a pessoa fica feliz, ela fala, não posso ficar feliz. O Whindersson Nunes, não tem a ver, mas eu acho que tem a ver. O Whindersson Nunes, quando ele falou que ele tinha depressão, né, publicamente na internet, uma das coisas que aconteceu, que é o grande preconceito em relação à saúde mental, e o luto também envolve isso, ele fez uma piada lá na internet, postou um Twitter lá fazendo uma piada qualquer, e as pessoas começaram a criticar ele, como que se ele estava depressão, ele estava feliz. Como que uma pessoa com depressão tá fazendo piada? As pessoas não entendem que a pessoa que tá com depressão, que não tá mais fazendo piada, ela também não tá nem comendo nem tomando banho. Existem graus. Olha só, enquanto você tá vivo, você tá sentindo, então você é capaz de sentir tudo, felicidade, tristeza, frustração, euforia, ansiedade, medo. Então, precisa se permitir, não dá para se culpar por sentir as coisas. Ah, eu perdi alguém e acontece uma coisa, você fica feliz. Você pode ficar feliz. Às vezes uma coisa que eu trabalho com o paciente é, você acha que essa pessoa que você perdeu, que te amava tanto, que gostava tanto de você, gostaria que você vivesse uma vida sem dar mais um sorriso? A gente pode sorrir.
sabe? Sem sentir culpa. Isso não significa, né, se sentir feliz, se sentir alegre. Não significa que você esqueceu, não significa que aquela pessoa não teve importância. Significa que você é uma pessoa multifacetada, super complicadinha, que tem múltiplas emoções, que conseguem sentir coisas muito diferentes, às vezes até ao mesmo tempo. Isso somos nós, seres humanos, ok? O que mais que você pode fazer? 6. Tenha hobbies. Importante ter hobby. A gente tem falado sobre isso. Vou falar mais. Às vezes eu fico buscando hobbies. Eu tenho essa dificuldade, mas ainda estou nessa busca. É importante ter hobby, né? Eu tenho feito meditação meu hobby, mas já não virou tão hobby. Aí eu já estou querendo outra coisa. Mas assim, vai escrever, vai pintar, vai fazer cerâmica, vai fazer trilha. Vai se conectar com a natureza. Esses dias eu ouvi uma definição de espiritualidade que eu gostei muito. Era assim: espiritualidade é a sua conexão com o não humano. Então, tudo aquilo que eu estou conectada para além dos seres humanos, isso é uma espiritualidade. Olha só, eu gostei dessa definição. Então, os momentos que eu passo com os meus animais, que eu gosto e que eu passo e tal, olha só, pode ser um hobby isso para você. É um momento que me faz bem. Olha só, você está tendo uma experiência espiritual naquele momento, como não humanos. Sei para a natureza, sabe? Apesar de todo mundo achar que a gente não tem água em Brasília, né, galera? A gente tem um lago. Vai pro lago no final de semana, tomar um banho naquele lago maravilhoso. Vai fazer um stand-up, vai andar de canoa, vai andar de caiaque. Vai só pular lá. Ah, não tem dinheiro, olha que maravilha, é de graça. Vai lá pro parque. Entra, esqueci o nome do parque agora. A Sadel tá ali no Lago Sul, você vai tomar um banho de lago maravilhoso. Vai fazer um piquenique. Mas assim, não pare a sua vida. Se você entra no luto, a dor vai falar, para. E você precisa falar, vai doer, eu sei, eu vou sentir, eu tô disposta a sentir. Mas eu não posso parar. A gente adoece não porque coisas ruins acontecem com a gente, ou porque a gente tem perdas muito significativas. A gente adoece porque a gente paralisa a nossa vida. Quando você estagna a sua vida, você começa a ficar doente. O luto é um processo natural e difícil. E um dos segredos para você não morrer no luto, ou não levar ele para um estado patológico, é você conseguir continuar com a sua vida em movimento. Adriana, eu não consigo fazer muito. Não faça muito, faça um pouquinho, mas faça. Né? Vai passear com o cachorro, que seja 2 vezes na semana. Vai fazer uma trilha, que seja quinzenal. Vai tomar um café com amigo, que seja na sua casa ali, com um café coado mesmo. Mas mantenha a sua vida em movimento. Procure nesses momentos estar próximo de pessoas que você gosta, que te fazem bem. Evitem, se permita no momento de dor e sofrimento, estar ao lado só de pessoas que agregam na sua vida. Você sabe que fulano vai ficar com aquele discursinho enjoado, blá blá blá, que você não aguenta mais? Ok, não tá na hora de você ver ele agora. Vai, e, gente, a gente precisa desconstruir que família é só quem partilha o mesmo sangue com a gente. Família são as pessoas que a gente gosta de estar perto, que a gente gosta de estar junto. Né? Tem muito amigo aí que é muito mais família que muita família. Mas procure nesse momento do luto estar próximo de pessoas que você gosta, de pessoas que gostam de você. Isso faz diferença. Tenho estudado bastante sobre trauma, né? Tenho até comentado aqui algumas vezes. E um dos livros que eu li, que eu achei fantástico, que fala sobre o trauma, eles foram investigar, assim, estudando as pessoas, as pessoas que vinham de situações de muito trauma e tal, e eles tentando responder o que mais ajudava essas pessoas. O que mais ajuda eu tirar uma pessoa de um trauma, ajudar a pessoa a superar o trauma? O que eu mais posso fazer para isso? E sabe o que era? Não era terapia. Uma das coisas que mostra mais eficaz num momento de trauma, no pós-trauma, é você ter uma rede de apoio que seja de fato afetiva. Olha só, se nós tivéssemos relacionamentos mais sinceros, mais honestos, de trocas mais verdadeiras, as pessoas estariam precisando um pouco menos de terapia. Essa é a verdade, ok? Porque às vezes a gente não vive isso com as pessoas da nossa família ou com os nossos amigos. A gente vai precisar pagar um profissional para tal. E em muitos momentos, que eu acho que isso é importante também, você pode fazer tudo isso e ainda assim você tá no luto que você não consegue sair. Nesse momento é a hora que você precisa procurar um profissional.
Tá fazendo? Já tentou? Já fez? Né? Não conseguiu? Procura um profissional. Por quê, né? Não tô me aprofundando nisso aqui, mas o que eu tava te falando? Existem características comportamentais, de personalidade, de histórico familiar mesmo e pessoal, que pode complicar o luto. Então, nesses momentos, você tem um profissional que sabe o que ele está fazendo, porque ele entende esse processo, ele vai saber como te ajudar nesse processo, faz toda a diferença. Então, o luto, você não precisa passar ele sozinho. Se quem está do seu lado não está conseguindo te dar suporte suficiente, como você acha que você precisa, procura um profissional que vai conseguir te ouvir 6 meses, 1 ano, 2, 3, o tempo que for necessário, até com que você consiga de fato superar isso, transformar isso em algo diferente, em algo mais, ok? Então, a gente precisa saber também o momento de procurar ajuda profissional. Mas olha só, efetivamente, né? Viajei aqui emendando com a história do trauma, né? Mas efetivamente, olha o que mostra. Numa situação de estresse intenso, que é o trauma, se eu tiver uma rede de apoio que me dê suporte emocional para eu poder processar a dor, falar sobre aquilo, me sentir apoiada sobre aquilo, me sentir incentivada para recomeçar, isso vai ser extremamente eficaz. Isso vale para trauma, isso vale para luto. Então, essa rede de apoio que você cria, ela é uma rede de apoio importante. O que você precisa lembrar? Mas assim, lembrar sem esquecer. Isso vale para você que é psicólogo, para você que é curioso da psicologia. Luto não tem tempo. O luto não tem cronograma fixo. O luto não é o material da disciplina que você recebe falando quais os dias daquele semestre que você vai ter prova. O luto, ele é imprevisível. As emoções, elas simplesmente te acometem como uma onda que te tá afogando vindo em cima de você. O luto depende de tempo. A gente precisa continuar, a gente não pode parar, a gente precisa manter nossa vida em movimento, a gente precisa falar sobre isso, mas o tempo que isso vai acontecer, a gente não sabe. Além disso, que eu acho que é um outro ponto importante quando a gente fala sobre o luto, é que existem lutos, existem dores que nunca vão passar na nossa vida. Existem perdas que elas vão ser tão significativas que vai ser quase impossível aquela pessoa morrer. Ela vai morrer fisicamente, mas ela vai estar na sua vida de uma maneira muito intensa. O que eu faço nesses momentos, né? Que lutos são esses? Muito comum, por exemplo, lutos de mulheres que perdem seus filhos. Se você for conversar com elas, talvez a sua grande maioria fala, parece que alguma coisa morreu dentro de mim no dia que ele morreu. E ela tá certa, morreu mesmo. Tem toda uma parte na vida daquela pessoa que... Então ela não só perdeu, mas ela morre algo dentro dela. Adriana, não tem jeito? O jeito vai ser... Vai viver a vida, vai seguir a vida, vai ter momentos felizes, tristes, como todos os outros. E um desses momentos tristes vai ser quando a dor da saudade bater de novo. De vez em quando ela bate. O que é que eu faço? Eu sinto, eu choro. E no outro dia, eu coloco a minha vida em movimento de novo. Ok? Então, esses são alguns dos desafios aí quando a gente fala de luto. Olha só. O luto, ele é o preço que a gente paga por amar. Essa é uma frase da Rainha Elizabeth II, né? O fato dela ter vivido, se eu não me engano, 96 anos, ela perdeu muita gente ao longo do caminho. Por que dói a perda? Porque a gente teve muito afeto, porque a gente amou. Essa ilusão da gente não querer viver luto é um grande erro. Você nunca se permitir estar em luto é você nunca permitir viver coisas, é você nunca se permitir amar. E eu vou terminar com a história da minha cachorra. Se você chegou agora, depois você volta para ouvir que eu contei. 3 anos depois, estou em Vitória, me perguntam da Sara. Ai, a Sara, sua cachorrinha e tal. Quando eu começo a falar, eu choro. Aí eu chorei e eu fiquei mexida por eu ter chorado. Eu falei, caramba, eu não superei. E eu fiquei com isso na cabeça, eu não superei, eu não superei, eu não superei. Uns 6 meses depois eu fui pra Vitória de novo. E eu tava brincando com o Bob, que é o cachorro da minha irmã. E ele é um gostoso, eu brincando com ele. Eu falando, ai meu Deus, como eu amo cachorro, quando eu amo cachorro. E a minha irmã falou, por que você não pega um cachorro? E eu falei, pegar um cachorro? Ela falou, Aí eu falei, Aí sabe o que eu pensei? Sabe qual foi o meu primeiro pensamento? É tão difícil perder.
sabe qual foi o meu segundo pensamento? Só é difícil perder porque a gente ama. Não vale a pena amar? E aí o que eu fiz? Comecei a procurar cachorro. Achei um cachorro lá em Vitória. Não pude trazer porque ele era muito pequenininho, não podia andar de avião ainda. Cheguei em Brasília, fui atrás e comprei o Theo. Posso nem falar do Theo morrer, porque a gente fala aqui em casa que o Theo vai ser eterno. Não quero nem entrar nesse assunto. Mas o Theo, eu defino... Hoje mesmo eu estava falando do Theo com uma paciente minha. Eu defino o Theo, eu falo que o Theo é um potinho de amor. Se o Theo pode ensinar alguém alguma coisa, é amar. Sabe aquele cachorrinho quase perfeito? Ele tem um defeito, gente. Ele come cocô. Esse é o defeito do Theo. Já fiz tudo que eu podia e, entendeu? Já abri mão e é isso aí. Ninguém é perfeito. Mas tirando esse detalhe, ele é um potinho de amor. O Theo tem 5 anos. O que eu vivi com o Theo nos últimos 5 anos vai valer cada lágrima que eu derramar por conta dele daqui a um tempo. É isso. O luto é o preço que a gente paga pelo amor. Vou terminar a live, porque agora eu fiquei emocionada, como vocês podem perceber de novo. Gente, quero agradecer sua presença aqui comigo. Semana que vem temos mais. Olha só, na semana passada, na quinta e na sexta-feira, eu dei o curso de o ciclo da autossabotagem. Para você que se inscreveu, você pode entrar no Simpla para pegar o seu certificado, que ele já está pronto. Se você não conseguiu se inscrever, infelizmente eu não vou conseguir te dar certificado, mas o curso está disponível no YouTube, ok? Então, tem 3 horinhas de curso lá que eu coloquei para vocês. Todos os cursos gratuitos que eu fizer esse semestre, eles vão para o YouTube, ok? A diferença é que quem se inscrever ganha o certificado de participação do evento e quem não se inscrever consegue assistir lá a posterior, tudo bem? Fiquem atentos, semana que vem ou na próxima eu vou estar lançando já a agenda de fevereiro, tá? Assim que a gente finalizar janeiro, a agenda de fevereiro já está pronta e em breve eu compartilho com vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui à noite, sempre bom estar com vocês e a gente se encontra na próxima semana. Até mais, gente!